Então, no Antigo Testamento, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos ninguém falando sobre batismo com o Espírito Santo, mas nós vemos sobre derramar, né? Sobre derramar. Alguém abra aí para mim, Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3, Joel 2, 28. Pode ler, Isaías. Pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, olha só, a gente vê o Isaías aí tratando a presença do Espírito Santo como um derramar, não como um batizar, né? Que praticamente é a mesma coisa. Quem achou Joel capítulo 2, versículo 28? De cor, gente. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Olha lá, então no Antigo Testamento a gente vê essa questão do Espírito Santo como um derramar, né? Então, o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. Já no Novo Testamento, nós já vemos a palavra batizar. Abra Mateus capítulo 3, 11 e já deixa aberto Lucas capítulo 3. Vamos ler aí do 7 até o 17, mas segura o Lucas aí primeiro. Vamos primeiro no Mateus. 3:11, vai lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó, então olha lá, já no Novo Testamento a gente já vê essa palavra batismo, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizar significa imergir, mergulhar. Então o que eles estavam dizendo? O que o João Batista estava dizendo? Que o Espírito Santo iria vir de uma forma tão sobrenatural sobre a vida das pessoas que seria como se elas estivessem mergulhando no Espírito Santo, mergulhando nesse poder sobrenatural. E aí, então, esse texto de Mateus é muito interessante, mas a gente vai ler, é o mesmo texto, mas eu quero ler lá em Lucas. Deixa aberto, abra aí alguém, Lucas capítulo 3, vamos ler do versículo 7 até o versículo 17. Mateus 3, do 7 ao 17. Lucas 3? Lucas, eu falei Mateus, desculpa. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E alguns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudareis, e contentai-vos com o vosso sofro, estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. O segredo de nós entendermos a Bíblia é não tirar o texto do seu contexto. Quando a gente lê o contexto todo da Bíblia, a gente consegue compreender o que o texto está querendo nos dizer.
Então aqui a gente vê 3 tipos de batismo, certo? Nesse texto. Qual era o batismo de João? E o que significa esse batismo de João? Batismo de arrependimento. Ele estava preparando as pessoas para receber Jesus. Então elas tinham que se arrepender de tudo aquilo que elas estavam fazendo, a vida pecaminosa delas. Elas tinham que se arrepender para poder estar preparada para receber aquele que viria, e que o João Batista diz que ele não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias, né? Então esse era o tipo de batismo que foi o batismo de João. E aí ele fala de mais 2 batismos: o batismo com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo? Como que é teu nome mesmo? Léo. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. É aquele batismo do Pentecostes. A evidência é falar em línguas, tá? Então foi a experiência que eles viveram no Pentecostes, que foi um poder sobrenatural a ponto de levá-los a falar línguas que eles nunca tinham falado. Que era língua estranha para eles? Para eles era estranha, certo? Então, é a evidência do falar em línguas. E o batismo com fogo? É um batismo que é o que as pessoas pensam, né? As pessoas falam assim: esse batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um poder que você recebe. O batismo com fogo é um poder superior. Tipo assim, vamos lá, vou fazer uma brincadeira, né? O batismo com o Espírito Santo, você dá glória. O batismo com fogo, você dá glória, 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 glória. Porque eles sabem que é um poder maior. É isso? Seria capacitação. Capacitação, olha lá. É capacitação? Ainda mais. O que seria esse Espírito Santo com fogo? Esse batismo com fogo? Condenação. Condenação. Por isso que eu digo, para a gente poder ler o contexto. Quando eu leio o contexto, eu consigo compreender o que esse texto está querendo dizer. Então, olha só, ele fala assim: e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Léo, continua. Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Tá certo? Tá certo? É com X? Inextinguível? É com X ou é com S? Agora me fugiu. É X. É X, tá certo? Ah, então tá bom. Inextinguível. Um fogo que não se apaga. Qual o fogo que não vai se apagar? Vai, Marcos. Qual o fogo que nunca vai se acabar? Do julgamento. Então ele fala assim, é como a pá, a peneira, né? Então vamos pensar assim. Naquela época eles faziam o seguinte: eles colhiam o trigo e o trigo vem com aquela casquinha. Então eles jogavam o trigo dentro da peneira e eles chacoalhavam a peneira para separar a palha, que é aquela casquinha, separar a palha do trigo. Então quando eles faziam, eles chacoalhavam. Quando eles jogavam para cima, o vento vinha e levava o que era a palha, e o trigo caía na peneira. E eles faziam novamente esse processo. Por quê? Essa palha não serve para nada, a não ser para queimar e acabar. Então, quando o João Batista está falando, ele vem batizar com o Espírito Santo com fogo, ele está dizendo, ele vem com o batismo que vai ser uma experiência sobrenatural para aqueles que creem em Jesus. Mas ao mesmo tempo também ele vem com fogo de julgamento, porque aqueles que são palha para nada serve a não ser para queimar. Então esse batismo com fogo não é um batismo superior ao batismo com o Espírito Santo, mas sim um batismo de julgamento, ou seja,
Do mesmo jeito que ele vem com experiências boas, ele também vem separando aquilo que é bom daquilo que não é bom. E aquilo que não é bom, ele pega, joga fogo. E o interessante é que no grego, asbesto, que significa inextinguível. O que significa inextinguível? Não se apaga. Então o batismo, João aqui, ele está falando de 3 situações diferentes. Ele vem preparando o caminho para Jesus, que virá com uma experiência sobrenatural no dia do Pentecostes, né? No caso, ele não sabia que seria no dia do Pentecostes, mas nós já sabemos, porque já recebemos a revelação da palavra. E ao mesmo tempo ele também vem com esse fogo, com esse batismo de fogo, que é para acabar ou trazer o julgamento para aquele que quer Deus e aquele que não quer Deus.